Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Vamos falar hoje, compartilhar com a igreja um tema talvez não tanto agradável, mas de extrema importância. Tem muitas coisas que às vezes não são tão saborosas, mas que são importantes. Às vezes a criança, quando fica doente, ela precisa tomar determinado medicamento, e tem umas aí que eu vou te contar, é uma dificuldade para tomar remédio, viu? Tem que pegar seringa, sem agulha, colocar lá na goela da criança e apertar, porque senão não toma o bendito do remédio. Ela não consegue entender de que aquilo é algo que vai fazer bem para ela precisa, não é verdade? Então tem algumas coisas que às vezes a gente não está disposto a ouvir e a falar, mas são coisas benéficas para nós. E hoje eu estou trazendo um tema aqui um tanto quanto, não tanto saboroso, mas extremamente saudável. E eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 8. Aleluia! Glória a Deus! Gostaríamos de estender as bênçãos a todos aqueles que nos assistem pela internet. Eu louvo a Deus porque cada dia que passa tem aumentado o número de pessoas que estão acompanhando-nos pela internet. Você, onde quer que você esteja, na sua casa, no trabalho, num quarto de hotel, não importa, que você possa ser abençoado nessa noite através da palavra. Eu sei que você já foi abençoado através da ministração das meninas, das canções, e agora nós vamos receber a palavra de Deus aos nossos corações. Todo mundo já achou Jeremias capítulo 8? Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 12. Diz assim: diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo, nem se arrependem da sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia segundo o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com o ímpeto da batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhes estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época de sua migração. Mas meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregarei as suas mulheres a outros homens, e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior, todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse nada grave. Paz e paz dizem quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados na sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos a sabedoria e a iluminação do teu Espírito Santo, que eu possa simplesmente ser um instrumento usado por ti nessa noite para transmitir o recado que o Senhor tem a cada um de nós que aqui chegamos na tua casa, a cada um de nós que neste instante se encontra conectados através da internet. Fale aos nossos corações, Senhor, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. O tema que eu gostaria de falar baseado neste texto é apostasia. Apostasia, para quem não sabe, é
igual renunciar à igreja, renunciar à fé, ou desviar-se dos caminhos do Senhor. A gente tem oportunidade, irmãos, de conversar com muitas pessoas durante a semana, e sempre a gente acaba entrando no assunto de igreja, e a gente ouve com uma frequência muito grande: um dia eu frequentei. A gente ouve, hoje eu ouvi, eu frequentei, mas estou parado de igreja, né? Um dia eu fui batizado, um dia eu era fervoroso, tinha cargos, mas estou distante. Isso estava acontecendo com o povo de Deus naquela época de Jeremias, e eu creio que me perdoe, irmãos, eu estou ainda na fase final de recuperação, em nome de Jesus. Então de vez em quando dá essas pequenas crises, mas a gente vai levando, em nome de Jesus. Então, se a gente conseguir entender por que as pessoas lá no passado, na época de Jeremias, se apostataram da fé, isso vai nos ajudar muito a nos esclarecer por que as pessoas hoje se afastam da igreja, se afastam de Deus. Algumas pessoas se afastam de Deus e se afastam da igreja. Algumas pessoas se afastam de Deus e permanecem na igreja. Vocês sabem que no começo, quando Deus libertou o povo de Israel lá do Egito, ele começou a colocar, ele fez o tabernáculo, e não tinha os santos dos santos, e tinha os sacerdotes. Os sacerdotes eram as pessoas mais próximas de Deus, que ia lá para interceder pelo pecado do povo, né? Mas o tempo foi passando e o povo foi se apostatando, foi se distanciando de Deus, irmãos, de uma maneira tão terrível, que para quem assistiu aquele filme da Paixão de Cristo, viu o estado que estavam os sacerdotes, aqueles representantes legais de Deus aqui na terra. Eles estavam completamente corrompidos e longe de Deus absolutamente, e estavam lá dentro do templo fazendo os rituais. E nós precisamos entender por quê, porque se nós não entendermos, irmãos, a gente corre o risco de cair no mesmo erro. Então nós temos que ver as lições que Deus nos dá para nos alertar com relação a tomarmos cuidado para não apostatar da nossa fé, porque quando fazemos isto, aqui a Bíblia diz que aqueles que se apostatarem da fé serão humilhados e castigados pelo Senhor. E quando Deus humilha e castiga, irmãos, a coisa é feia. Então eu gostaria de compartilhar alguns versículos deste texto que nós acabamos de ler, e ver realmente quais foram os erros que eles cometeram e que nós não podemos cometer. Nós temos que ficar esperto, porque muitas vezes, irmãos, a gente erra sem saber que está errando. O versículo 6 do texto que nós lemos diz assim: eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Irmãos, o grande problema das pessoas se desviarem hoje dos caminhos do Senhor, são que eles são incapazes de considerar as suas ações, ou melhor, de reconhecer o seu próprio erro. Todo mundo tem razão hoje, já reparou ou não? Isso é muito comum em contenda de casais. Eu tenho razão, não é ele que está errado, não eu que tenho razão, é ela que está errado. Você já reparou isso ou não?
A gente sempre tem razão. Perdão, irmãos. A gente vai levando. Em questões seculares ou até mesmo religiosas, é muito comum, quando uma pessoa tem seus planos frustrados, ou erram em alguma coisa, em vez da pessoa reconhecer o seu erro, em vez da pessoa considerar as suas atitudes, o que ela faz? Ela acha mais fácil se acovardar e abandonar o caminho. É verdade ou não? A pessoa está na empresa, ela acha que ela está certa, o chefe está errado. Sabe o que ela faz? Ela pede a conta. Eu que estou certo. No casamento, a pessoa está fazendo uma coisa lá que a esposa não está gostando, ou vice-versa. Em vez de ela considerar as suas ações ou reconhecer o seu erro, ela acha muito mais fácil. Então quer saber uma coisa? Vamos parar por aqui, está terminado o nosso casamento. Na igreja, as coisas não são do jeito que a pessoa quer que aconteça. Não, eu não concordo com essa atitude do pastor e tal. Em vez de ela considerar as suas atitudes e as suas ações, ela acha melhor, não vou mais na igreja, não concordei com aquilo, não vou mais na igreja. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado, porque é muito perigoso. A Bíblia diz que naquela época o povo já tinha esse tipo de comportamento. Ninguém se arrependia da maldade que praticava, e eles ainda falavam, mas o que eu fiz errado? O que eu não reconheciam? Lá em Provérbios 6, 26 e 32 diz assim: pode alguém tomar fogo no seu seio sem que suas vestes se queimem? Pode caminhar sobre brasas sem que seus pés se queimem? Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque no livro de Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que de Deus não se zomba, que tudo que o homem semear, certamente ceifará. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos aprender realmente os ensinamentos de Jesus, que foi a humildade absoluta. Hoje em dia, os grandes conflitos e a grande apostasia da igreja do Senhor Jesus é exatamente por causa dessa soberba, essa arrogância, essa prepotência. É a pessoa que quer realmente dominar, mandar, tem que ser do jeito que eu quero e não reconhece. É assim ou eu vou embora? Precisamos tomar cuidado. Este foi a grande razão da apostasia do povo naquela época e tem sido nos dias de hoje também. Segundo motivo, descuido com a palavra de Deus. Irmãos, eu confesso que cada dia que passa, eu fico decepcionado com o conhecimento da palavra de Deus do povo que se diz povo de Deus. Como é que nós podemos ser povo de Deus se a gente não conhece a palavra de Deus? A gente não consegue discernir o propósito de Deus para a nossa vida. Se eu pegar o microfone desse aí e falar assim, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu tenho certeza que muita gente vai enroscar. É verdade ou não é? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Muita gente vai enroscar, vai ter dificuldade. Agora o versículo 7 ao 9 do texto que lemos em Jeremias, diz que até a cegonha no céu conhece as estações que lhes estão determinadas. A pomba, o dourinho, o tordo observam a época da sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, sábios somos, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Irmãos, toda criatura de Deus sabe o propósito. A gente vê os pinguins, a gente vê as baleias que vivem no meio do mar, a gente vê as tartarugas, irmãos, que vivem lá no meio do mar.
Ela sabe que na época do inverno, ela tem que migrar e nadar não sei quantos 1000 quilômetros para um lado, para o outro, sei lá para onde, porque é lá que ela vai botar o ovo e é lá que vai criar. E a hora que acontece a cria e nasce os filhotes e já passou o inverno, ela volta, faz tudo direitinho, irmãos. Não precisa ninguém chegar lá e amarrar a tartaruguinha pelo pescoço e puxar, não. Os passarinhos, tudo, as cegonhas, a pomba, a andorinha, observa com detalhes a época da sua migração. Mas o meu povo não conhece o propósito que eu tenho para eles. Deus tem um propósito para cada um de nós. Um dia ele falou assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis frutos. A verdade é que nós não conhecemos a Bíblia Sagrada, a gente não lê, a gente sabe que é uma guerra espiritual, irmãos. Nós estamos fazendo o curso de finanças agora e a gente é obrigado a ler a Bíblia, e a gente está vendo como o povo está tendo dificuldade, porque é obrigado a ler. Lá no curso é obrigado, no curso é obrigado, tem que ler. Então, como está sendo difícil, o povo está penando, mas irmãos, é algo fundamental o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento da palavra. Jesus falou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muita gente está morrendo por falta do alimento espiritual. Lá em Timóteo capítulo 2:15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Irmãos, nós temos que manejar bem a Bíblia. Hoje em dia, a gente pede para as pessoas abrirem um determinado livro, a gente fala lá, Filemão. A pessoa começa lá do comecinho, Gênesis e tal, só que Filemão está lá no finalzinho da Bíblia. Já acabou a leitura, ele não chegou nem em Salmos ainda. Ele não sabe onde está, não conhece o índice da Bíblia, não conhece o fundamental da Bíblia, quem escreveu os livros, a época que escreveu, por que foi escrito aquilo e quando foi escrito aquilo, e qual o objetivo daquilo ser escrito. As pessoas não conhecem as Escrituras, tem a Bíblia, mas não conhece a Bíblia. É como você ter o remédio, mas não tomar o remédio, não vai fazer efeito nenhum. Você está com uma infecção, você tem um antibiótico, está lá na prateleira, tem até 3 vidros, tem gente que tem 3 Bíblias, mas não toma, não adianta nada, vai morrer da infecção, porque não tomou o remédio. Então, irmãos, nós precisamos não cair no erro que aquele povo, eles tinham as Escrituras, mas não conheciam as Escrituras. E hoje muita gente tem Bíblia. Se pegar o celular aqui, eu acho que dá quase que a totalidade, se não a totalidade, todo mundo tem a Bíblia baixada no celular. É verdade ou não é? Mas quanto tempo você para ler a Bíblia? Ou para meditar na Bíblia? Vai lá no ajustes lá do seu celular, onde que mostra no que você usa mais? Como é que é no outro? Histórico, ajuste, e diz lá o consumo, no que você está gastando mais tempo no seu celular, e faz um termo comparativo lá do Facebook, Instagram e a Bíblia. Diz lá, né? Aí está aqui, ó, Facebook, Instagram, ligação, WhatsApp, Google, não sei o que. Aí todos os aplicativos vão aparecer lá. Pega lá, a Bíblia devia ser o mais longo, mas pega lá. A gente poderia fazer uma brincadeirinha dessa daí, cada um pegar o do vizinho para dar uma olhada agora, né? Cada um pegando o celular do vizinho e abre lá naquele consumo, né? No que você mais consome a bateria do seu celular? Se é com o WhatsApp, se é com o Facebook, se é com o Instagram, ou se é com a Bíblia Sagrada? Só para a gente ver. Seria legal, né? Talvez no acampamento a gente faça isso. Tem um mês para você começar a ler, né? A gente vai ter bastante tempo, talvez no acampamento a gente faz essa dinâmica, né? Um com o celular do outro, né? Você desbloqueia ele a senha aí, e o seu colega vai poder dar uma passeada no seu. Olha que ideia boa para o acampamento aí. Boa, né?
Então a gente vai sortear as pessoas e cada um vai poder olhar o que o outro tem visto no celular. Olha que bênção, irmãos, né? Mas tudo bem. Mas eu estou falando isso por quê, irmãos? Porque naquela época os sacerdotes, eles tinham a Bíblia, mas não conheciam nada de Bíblia, não colocava nada em prática do que é a Bíblia, e isso fez com que eles se afastassem. E hoje muita gente se afasta por quê? Porque tem a Bíblia, mas não conhece a Bíblia. O lance do celular, não precisa cancelar a inscrição do acampamento não, viu, irmãos? A gente não sabe se a gente vai fazer ainda, viu? Tem gente já querendo cancelar a inscrição do acampamento aí, pelo amor de Deus, não vai fazer isso não. Outra coisa, irmãos, outra coisa, a cobiça. A Bíblia diz no versículo 10: por isso entregarei suas mulheres a outros homens. É Deus falando, hein? Olha que tristeza. E os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas. Todos praticam a falsidade. Irmãos, era uma ganância, era uma avareza. Todos ali tinham uma fissura por dinheiro. E hoje em dia, irmãos, tem muitas igrejas que em vez de pregar Jesus, prega dinheiro. O foco principal é o dinheiro. A gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque a cobiça, a ganância, a avareza nos leva a desviar, nos leva à apostasia. Você quer ver uma coisa? Lá em Mateus 19, a Bíblia conta a história de um jovem. Jesus estava lá de boa e chegou um jovem muito rico. E aí esse jovem chegou e falou assim: mestre, o que devo fazer para ser salvo? Ele falou assim: guarda os mandamentos. Ele falou: não, mas esses eu faço desde a minha mocidade. Então falta-te uma coisa: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, distribui para os pobres. Os pobres vão fazer uma festa, que ele é rico pra caramba, né? Imagina que delícia. Pobraiada ia rodear o cara na hora lá, né? Dá tudo para os pobres, vem e segue-me, que eu garanto para você um tesouro muito maior do que esse lá nos céus. A Bíblia diz que aquele jovem, por ter muitas propriedades, baixou a cabeça, não falou mais nada, saiu triste e de fininha da presença de Jesus. Hoje em dia, irmãos, muitas vezes a gente coloca o dinheiro na frente de Jesus. O dinheiro é uma bênção, a gente precisa dele, mas, irmãos, Jesus é em primeiro plano. Jesus é em primeiro plano. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, por que muita gente se afasta? Porque a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, ou ao dinheiro ou a Jesus. Jesus trouxe uma lição tão importante para nós, irmãos, quando ele estava aqui na terra, que ele não andava de carrão. Ele falou assim: olha, os pássaros têm os seus ninhos, os animais têm sua toca, mas eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Ele não estava preocupado com as coisas materiais do mundo, mas nem por isso ele deixou de ter uma vida privilegiada, porque tinha as mulheres que abençoavam ele com dinheiro lá, e ele andava com roupa de linho fino, coisa de primeira, não era pano, trapo não. A roupa dele prova que quando ele foi crucificado, as pessoas disputaram as roupas dele lá, porque a roupa dele era cara, o pano dele era caro, mas ele não se preocupava com isso, porque ele mesmo falou: busque primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, irmãos, a Bíblia fala que naquela época, tanto os sacerdotes como os profetas estavam sendo muito gananciosos, focando o dinheiro. Tira o dinheiro da frente do seu alvo, coloque Jesus, e você vai ser abençoado financeiramente, inclusive. Amém? Outra coisa, porque as pessoas se desviavam na época e hoje se desviam também, porque não tinha nenhuma atenção pela verdade, mentiam. Hoje em dia é muito comum pessoas mentir, irmãos. Hoje em dia é comum pessoas mentirem no púlpito. Naquela época os sacerdotes mentiam no altar, falavam mentiras, e a Bíblia fala que a mentira, toda ela vem do diabo.
E quem mente é filho do diabo. Não tem conversa. Não tem esse negócio de mentira profissional, é uma mentira comercial. Não qualifique a mentira. Mentira é mentira. Se não é verdade, é mentira. Pronto, e acabou. No versículo 11 do texto que nós lemos, diz assim: eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Desculpa, irmãos, é horrível, é feio, eu sei, mas infelizmente não tenho como escapar. Mas o versículo 11 diz: eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Os sacerdotes pregavam: existe paz quando não existia paz. Irmãos, nós temos que falar a verdade. Nós não podemos mentir, nós não podemos enganar o povo. Hoje muitas pessoas estão pregando a mentira e o engano, e Jesus falou que nos últimos dias viriam pessoas anticristos no nome dele, enganando a muitos, inclusive os escolhidos. Hoje tem muita gente que consegue depositar a confiança no pastor, no padre, no líder religioso, no rabino, sei lá quem for, na palavra dele, irmãos. Mas a palavra dele tem que dar, como é que fala? A gente tem que dar crédito na palavra do pastor, se estiver fundamentada na palavra de Deus. Nós temos que conferir com a palavra de Deus. Se estiver na palavra de Deus, amém. Se não tiver, não tem, de jeito nenhum. Nós temos que aderir e ter um compromisso com a verdade. Lá em Gálatas 4,16, o apóstolo Paulo fala assim: eu sou vosso inimigo porque digo a verdade? Muitas vezes, irmãos, quando a gente fala a verdade, a gente ganha inimizade. Sabia disso ou não? Você vai falar a verdade para a pessoa, você arrumou um inimigo. E a Bíblia já diz isso. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala assim: vocês estão se tornando todos meus inimigos aqui, por quê? Porque eu estou falando a verdade? Fique esperto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos um compromisso com a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O nosso ministério chama Voz da Verdade. Eu coloquei a propaganda do nosso acampamento aí para fazer propaganda, para divulgar na Facebook, eu acho que é Facebook. E alguém comentou lá: como pode ser a voz da verdade num mundo de mentira? Não sei se vocês viram isso aí. Alguém pegou e comentou lá, né? Como pode? Como pode? Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Você permanecer na verdade quando todos estão na mentira, você fica como se fosse isolado. Mas, irmãos, este era o problema das pessoas se afastarem na época. Porque a pessoa que usa mentira, a Bíblia diz que aquele que usa mentira não permanecerá na minha casa, diz a Bíblia. Não fica, irmãos. A pessoa não engana por muito tempo. O marido não engana a mulher por muito tempo. A mulher não engana o marido por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. Cheguei em casa esses dias, vou contar um caso. Peguei meu celular, estava usando ele, fui carregar. Falou assim: seu celular não pode ser carregado. Ele foi molhado. Molhado? Não molhei meu celular. Como assim? Né? Aí tirei, soprei os dois lados, espetava de novo, falava assim: seu celular não vai ser carregado, porque ele foi molhado. Reuni a família, a congregação dos justos. Falei: gente, alguém mexeu no meu celular e derrubou água nele? Uma das minhas filhas levantou a mão. Fui eu, pai. Não adianta esconder que as coisas aparecem mesmo, né? O celular estava em cima do balcão, ela foi beber suco e derrubou o copo de suco em cima do meu celular.
e molhou ela. Ela tirou da capinha, enxugou tudo, enxugou bem enxugadinho, colocou no lugar lá, não falou nada, mas não adiantou nada, né? Veio à tona. Irmãos, não existe nenhuma mentira que vai ficar encoberta. Mais cedo ou mais tarde, ela aparece. A Bíblia diz que mais cedo ou mais tarde, ela aparece. Então não adianta viver na mentira, não adianta viver na ilusão da mentira, em troca de um prazer momentâneo, porque mais cedo ou mais tarde, ela aparece. De uma forma ou de outra, ela vem à tona. Então, irmãos, naquela época, os sacerdotes e os profetas, diz a Bíblia aqui, eles não tinham compromisso nenhum com a verdade, por isso se afastaram dos caminhos do Senhor. E hoje em dia as pessoas, quando não têm um compromisso com a verdade, o que acontece? Acaba se afastando do Senhor. Vou terminar, versículo 12, é o último versículo do texto que nós lemos. Ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Está perguntando, os sacerdotes e os profetas ficaram envergonhados da sua conduta detestável? O profeta responde, não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Sabe o que é corar, irmão? Corar é ficar corado, ficar vermelho. Eles não têm vergonha, nem fica vermelho. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando Deus castigar, declara o Senhor. Irmãos, a insensibilidade moral. Judá já não tinha mais vergonha do pecado, pecava e não se envergonhava disso. E esta é a última razão da apostasia aqui, das pessoas se afastarem de Deus, é pecar e não se sentir culpado por causa disso. A pessoa, quando vem para Jesus, ela tem o Espírito Santo morando dentro do coração dela. Amém? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e agora Jesus habita dentro do coração. A Bíblia fala que nós pecamos. A gente peca, todo mundo peca, mas se pecar nós temos que fazer o quê? Confessar. Então, quando a gente peca, automaticamente o Espírito Santo já fala, opa, tem um sensor, um dispositivo espiritual que nos alerta. E a pessoa que realmente tem o Espírito Santo, ela não consegue dar continuidade na vida normal, sabendo que cometeu um pecado. Não é difícil de você entender. Você ama tanto uma pessoa te ama tanto. Vamos falar no âmbito de marido e mulher, ou de pai e filho, filho e pai. Você ama demais seu filho, né? Ou seu pai, sua mãe, ou sua esposa, ou seu esposo, ama mesmo assim, de paixão, aquele amor ardente. E de repente você faz uma coisa que, se ela souber, ela vai ficar muito triste com você. Se essa pessoa souber que você fez isso, ela vai ficar muito chateada. Você vai dormir sossegado, irmãos? Você vai dormir sossegado? Não vai. E o medo de você falar dormindo, de você sonhar, né? A minha esposa sonha dormindo e fala. Esses dias ela sonhou que estava expulsando um demônio lá, irmãos, começou a expulsar o demônio de mim. Sai, capeta, em nome de Jesus, deu um empurrão em mim, quase me derrubou da cama, né? Sonhou, eu falei, meu Deus, é para mim isso, né? Aí, depois no outro dia quando acordou, ela falou que estava sonhando, que estava expulsando o demônio. Mas, voltando ao assunto, você tem uma pessoa que você ama muito, você fez uma coisa que sabe que se ela souber, ela vai ficar muito triste, você fica em paz? Sim ou não, irmãos? Não fica. É isso que a Bíblia diz. O povo já não tinha vergonha mais, pecava e não estava nem aí, fazia as coisas erradas e não estava nem aí. Irmãos, olha, nós temos que manter essa sensibilidade do pecado. Acabou isso, vou pegar o outro. A Bíblia diz em Isaías 5:20: ai dos que chamam bem, ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal,
que fazem das trevas luz e das luz a escuridão. Irmão, você não pode pegar uma coisa santa e fazer profana, não pode. Nós temos que ter realmente uma transparência com Deus. Nós temos que ter aquilo que a Bíblia diz aqui, vergonha na cara. Diz que os sacerdotes e os profetas lá não tinham vergonha na cara. Olha lá, ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Eu fui olhar no dicionário, corar quer dizer ficar com a face vermelha. Pecam, têm uma atitude detestável por Deus e não têm vergonha. Isso aí foi a razão deles se afastarem dos caminhos do Senhor. E hoje, irmãos, a razão de muitas pessoas se afastarem dos caminhos do Senhor são essa: tem uma atitude errônea e não se envergonha e nem fica vermelho por causa disso. Então, irmãos, quando a gente se afasta de Deus, a apostasia ou o afastamento é seguido de uma decadência. Quando construímos o templo aqui, eu acho que 99% dos meninos que trabalharam aqui, os presos ali do CR, eram todos desviados da igreja. Olha a situação deles. A Patrícia e o Mazão fizeram no mês de julho a campanha da Agasalhando os Mendigos aqui na cidade, e foram entregar sopa e roupa para os mendigos da cidade. Descobriram onde tinham os mendigos e foram lá. Quase que a totalidade eram desviados da igreja. O Carandiru, que foi a maior casa de detenção da América Latina, antes de ser destruída, foi feita uma pesquisa lá, 90% daquele povo eram pessoas desviadas do Evangelho. Quando a pessoa desvia do Evangelho, por isso que Deus fala, melhor seria você não conhecer, do que conhecer e se desviar. O resultado da apostasia de Judá, lá no livro de Jeremias, depois você pode ver, foi realmente a destruição daquele povo. Deus acabou com eles. Como é que pode meus profetas, meus sacerdotes agir dessa maneira? Ah, fogo neles, fogo neles. E hoje não é diferente, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos pegar esses princípios da causa da destruição de Judá, por causa do afastamento deles, e vamos colocar em prática na nossa vida. Primeiro, eles não reconheciam o erro. Vamos começar a ser humilde e reconhecer quando erramos. A gente sabe quando a gente erra, irmãos, né? Segundo, erro deles foi o descuido com as Escrituras. Eles tinham a Bíblia, mas não conheciam a Bíblia. Não vamos cair nesse erro. Vamos começar a estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Terceira coisa foi a avareza. Os profetas e sacerdotes queriam só saber de dinheiro, recursos. Só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E a avareza acabou levando eles à destruição. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, que os recursos financeiros para termos uma vida abundante, Deus vai dar. Amém? A quarta coisa foi nenhuma atenção para a verdade, viviam de mentiras, viviam no engano. E a quinta e última coisa foi a insensibilidade moral. Eles não tinham mais sensibilidade, pecavam e não estavam nem se importando que estavam pecando. Então, irmãos, hoje em dia está tendo uma grande apostasia, muitas pessoas se desviando do Evangelho. Por quê? Exatamente por causa desses pontos que Deus deixou escrito para nós aqui no livro de Jeremias. Vamos prestar atenção, vamos ler com atenção esse Jeremias capítulo 8. Deus pegou e destruiu, e Ele prometeu, vou destruir. Lá no livro de Apocalipse, quando for o nosso julgamento, ele falou assim, aquele que não for achado escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. Então, irmãos, vamos garantir o nosso nome escrito no livro da vida. Não vamos trocar o Evangelho de Jesus por nada. Às vezes tem momentos na vida cristã que não é fácil. Jesus teve momentos também que não foram fáceis, mas não vale a pena desistir, não vale a pena deixar Jesus, não vale a pena. E se existe alguém que está no nosso meio ou que talvez esteja assistindo pela internet
que está desviado, volte enquanto é tempo. Reconsidere estes pontos, veja onde você tem errado e conserte com Deus, se humilhe, peça perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar todos os nossos pecados. Volte para Jesus, acerte sua vida com Deus e garanta o seu nome escrito no livro da vida, porque a destruição, a separação completa de Deus e o castigo eterno no inferno vai ser para aqueles que não tiverem seus nomes no livro da vida. Então vamos garantir, não vamos nos afastar, não vamos trocar Jesus por nada, vamos segurar. Nós recebemos essa dádiva, este presente, esse dom de Deus, vamos segurar até o fim, porque a salvação é para aquele que perseverar até o fim. Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos de todo o coração pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Senhor, se temos falhado em algum desses tópicos, em algumas dessas áreas, nós queremos reconhecer agora o nosso erro e pedir perdão, porque nós sabemos que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Senhor, nós não queremos jamais nos apostatar da nossa fé, nos desviar dos Teus caminhos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o único caminho que nos garante a salvação. Nós não queremos nos desviar desse caminho, Senhor. Por isso, Senhor, permita que não venhamos a cair nos mesmos erros de Judá, o qual foi completamente destruída por Ti, por ter se afastado dos Teus caminhos, mas que nós possamos permanecer fiéis até o fim. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu intercedo pela Tua igreja, por cada pessoa que aqui chegou, eu intercedo por cada pessoa que está nos assistindo pela internet agora, Senhor. Se existe alguém que tem se desviado dos Teus caminhos por um desses motivos ou outros, que possamos reconhecer que estamos errados e que possamos voltar enquanto há tempo, porque haverá um tempo em que vamos querer voltar, e aí será tarde demais. Que nós possamos voltar enquanto é tempo. Que o Teu Espírito Santo esteja realmente completando e fazendo a obra no coração dos Teus filhos nesta noite. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus, está encerrado o culto, irmãos. Abraça seu vizinho.